Olá pessoal, vamos estar iniciando nossa disciplina de contabilidade básica, a aula 1. Então, para estar iniciando, vamos primeiramente ver o conceito de contabilidade. A contabilidade ela é uma ciência social que, através da execução de serviços técnicos, ou seja, controla, organiza, estuda e avalia o patrimônio de uma entidade física ou jurídica permanentemente. Então, muitas vezes a contabilidade é vinculada a umas ciências exatas, mas ela está relacionada a uma ciência social. E qual é o objetivo principal? É controlar, organizar, estudar e avaliar o patrimônio, sendo de uma pessoa física ou então uma pessoa jurídica que está relacionado a uma empresa. Numa abordagem mais histórica, podemos analisar que sempre os humanos, eles buscaram contabilizar os seus pertences, os seus bens, justamente para ter um controle sobre o seu patrimônio. E através desses registros que geravam informações para um controle total e para uma tomada de decisão. Então, mesmo de forma intuitiva, a contabilidade ela já vem desde o início dos tempos, no passar do tempo se tornando uma ciência social aplicada para controle do patrimônio. Um dos objetivos da contabilidade é gerar informações para a tomada de decisão. Então já temos aqui como destaque a geração de informações para uma tomada de decisão dentro de uma organização, conhecida também como contabilidade gerencial. Por isso, é fundamental a existência de ferramentas que possibilitem conhecer a real situação e atender a esta missão. Então a contabilidade ela está vinculada a ferramentas que vão auxiliar a busca dessas informações, para daí passar essas informações à parte gerencial da empresa. Por isso está o nome de destaque aqui, contabilidade gerencial, para daí ser tomada uma decisão perante aos objetivos e ao que foi traçado pela entidade. Compete à contabilidade registrar os atos e fatos administrativos e produzir informações que possibilitem ao administrador planejar e controlar suas ações para traçar os objetivos da entidade. Então, é forma da contabilidade fazer o registro das informações, como é colocado, os atos e fatos administrativos, porque através desse registro e controle que vai se gerar as informações para daí servir ao administrador planejar o controle de suas ações e também traçar objetivos para a organização. Nos últimos anos, o SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio aos Micros e Pequenas Empresas, vem realizando pesquisas para detectar o índice de mortalidade, que é o fechamento das empresas. De forma mais direta, as empresas ultimamente estão quebrando muito. E aí, foi identificado o quê? Que no primeiro ano de vida, que é a abertura da empresa, no mais recente da pesquisa, os números apontam que cerca de 48% dos negócios são fechados antes de completar o ciclo de 12 meses de funcionamento. Então, esse fechamento ele é breve. Fica evidenciado que as empresas elas não estão dando continuidade nas suas atividades e os empreendedores e os seus negócios estão fechando a porta. E também foi colocado que a principal causa dessa mortalidade é a falta de planejamento e controle dos negócios. Em suma, é a falta o quê? Da contabilidade. Então, como foi observado no conceito, a contabilidade ela cuida o quê? Do patrimônio. O patrimônio é objeto de estudo da contabilidade. E justamente por falta desse controle, dessa avaliação, desse estudo do patrimônio, muitos empresários e muitas pequenas empresas não têm controle sobre as suas ações, gerando o quê? Uma consequência negativa, que é o fechamento das empresas. Por isso a contabilidade é de suma importância, porque ela gera informações do patrimônio para uma tomada de decisão. E aqui temos o quê? O conceito de patrimônio. O que vem a ser o patrimônio? Ele é objeto de estudo da contabilidade. Ou seja, sem o patrimônio não há contabilidade. O foco das ciências contábeis é o patrimônio. O termo patrimônio, em um primeiro momento, reflete a ideia de quantidade de bens que uma pessoa ou empresa possui. Então, quando escutamos essa nomenclatura patrimônio, geralmente vinculamos aos bens que as pessoas e empresas possuem. Mas vai além disso, porque o patrimônio na contabilidade, ele é mais que os bens. Ele abrange os bens, os direitos e as obrigações. Podemos observar aqui no gráfico, temos aqui o círculo como patrimônio geral e aí a divisão entre os bens e direitos e obrigações.
Então, além dos bens e direitos que as empresas possuem, ela também tem as obrigações. E todo esse composto faz parte do patrimônio. Então, o que seriam os bens no patrimônio? Bens, no âmbito da contabilidade, são as coisas úteis, capazes de satisfazer as necessidades das pessoas e das empresas. Em uma visão ampla, podemos classificar os bens como bens tangíveis. Quais são os bens tangíveis? São os palpáveis, corpóreos. Alguns exemplos são veículos, imóveis, estoque de mercadorias, dinheiro, móveis e utensílios, ferramentas e entre outros. Todos aqui são exemplos de bens tangíveis. Outro exemplo de bens, os bens intangíveis. São bens incorpóreos, não palpáveis, como é o caso de marcas e patentes. Então, embora marcas e patentes não seja algo tangível, mas ela gera um valor. Então é considerado como bem, porque o que? São coisas úteis e capazes de satisfazer a necessidade da empresa e também das pessoas. Por isso está vinculado a um bem. Os bens imóveis são aqueles bens que são vinculados ao solo, que não podem ser retirados sem destruição ou danos. Quais são os exemplos de bens imóveis? Os edifícios, construções, árvores. Considerando que árvore que gera frutos, pois pode ser utilizado como produto de uma empresa, né, como matéria-prima também. E também outros exemplos. Temos também os bens móveis. São os bens o quê? Que podem ser removidos por si próprios ou por outras pessoas, como animais, máquinas, equipamentos, veículos, estoque de mercadorias, entre outros. Só para concluir em relação aos bens, observamos que todos esses fatores são importantes para o desenvolvimento de uma empresa. Por isso, fazem parte do patrimônio e os bens são de fundamental para o seu estudo e seu controle. Temos aqui dentro do patrimônio os direitos. E podemos colocar em destaque aqui os direitos, os valores a receber. O que a empresa tem direito sobre terceiros? O que é de direito àquela entidade? Então, na contabilidade, o direito, ou direito a receber, é o poder de exigir alguma coisa. São valores a receber, títulos a receber, contas a receber, entre outros. Um trabalhador, por exemplo, após um mês trabalhado, ele possui o quê? O direito de receber o seu salário como forma de pagamento. Então esse dinheiro, ele ainda não está com o trabalhador, no nosso exemplo. Então ele ainda não se tornou um bem, mas ele tem o quê? O direito sobre esse salário, pois ele já teve o tempo trabalhado. Além disso, o dinheiro depositado em conta corrente ou investimento realizado em conta bancária ou em corretoras também representam direitos. Então, vinculado a uma empresa, quando ela faz um processo de vendas que não teve o pagamento à vista, ela criou o quê? Um direito de receber desses clientes uma determinada quantia. Então, tudo isso está vinculado também ao patrimônio. Por isso a nomenclatura, direito, valores a receber. No contexto corporativo, o direito a receber mais comum vem o quê? Das vendas a prazo. Nesse caso, a empresa emite um documento comprobatório de venda, chamado fatura. Da fatura pode ser extraído uma ou mais duplicatas, que são justamente os títulos de crédito pelo qual o comprador se obriga a pagar dentro do prazo a importância representada na fatura. Então é aquela duplicata referente ao prazo de pagamento. Então a compra ela é feita a prazo, é parcelada, então não é recebido à vista, ou seja, eu ainda não tenho aquele dinheiro como bem, eu vou ter ele como direito para receber futuramente. No entanto, uma duplicata não pode se referir a mais de uma fatura. O direito de receber esses títulos de crédito, as duplicatas, é chamada de duplicatas a receber, que é justamente uma das contas que vai estar vinculada lá ao nosso balanço patrimonial que vamos ver futuramente. No contexto corporativo, o direito a receber mais comum vem da venda a prazo. Nesse caso, a empresa emite um documento comprobatório de venda, chamado de fatura, e da fatura vai ser extraído todas as duplicatas a serem recebidas. A empresa pode emitir uma duplicata para cada fatura, ou pode também emitir uma série de duplicatas para uma fatura, como, por exemplo, emitir uma duplicatas para cada prestação a ser paga. Exemplos de outros direitos são quais? Aluguéis a receber, promissórias a receber, ações a receber. Então, tudo que vier com essa nomenclatura a receber, no qual está vinculando o quê? O direito à empresa, está vinculado o quê? Aos direitos dentro do patrimônio.
Alguns exemplos de direito na contabilidade. Então, já vinculado aqui ao documento. Temos o que? A nota promissória. É uma promessa de pagar determinado valor a alguém em uma determinada data. Então, aqui está vinculado o quê? Uma promessa. Então, não é um bem, é um direito de receber esse valor nessa determinada data. A nota fiscal e o cupom fiscal são documentos que formalizam a operação de compras, sendo documentos o quê? Fiscais. A fatura é um documento comercial que indica a formalização de uma operação de venda a prazo. Então a fatura ela está formalizando uma venda a prazo. Até levando para uma questão pessoal, todos nós já lidamos com faturas de cartões de crédito, onde tem o quê? Os prazos de vencimentos. Então as empresas na qual nós adquirimos os produtos através do cartão de crédito, nós temos o quê? Uma obrigação de pagar e eles têm o direito de receber essa quantia da operação. E as duplicatas que já falamos aqui. A partir da emissão da fatura, podem vir a ser emitidas duplicatas, que são os títulos de crédito que comprovam que a empresa é credora, ou seja, possui valores a receber. É um instrumento que serve para a cobrança de uma operação comercial de venda. Agora vamos ver as obrigações. Em palavras simples, as obrigações elas representam as dívidas de um indivíduo ou empresa com outro indivíduo que emprestou, ele irá o quê? Cobrar e exigir o valor de volta. Então, justamente relacionado aqui a uma empresa, ela necessita o quê? De materiais, de produtos, de mão de obra. E para isso ela vai buscar. E para buscar sem um pagamento logo de imediato, vai criar o quê? Uma dívida, vai criar o quê? Uma obrigação com esses pontos, que são os terceiros, fornecedores, empregados, entre outros. São denominadas obrigações exigíveis, isto é, são pagamentos que serão reclamados e exigidos conforme alguns critérios, como, por exemplo, pagamento na data de vencimento. Então, se eu tenho uma empresa e eu preciso de fornecimento de materiais, eu vou comprar esse material a prazo, onde eu devo pagar em uma determinada data de vencimento, então eu tenho uma obrigação com esse fornecedor. Uma obrigação exigível, que é bastante verificada no dia a dia de quase todas as empresas, são as compras o quê? Feitas a prazo com os fornecedores, aquilo que acabamos de ver. Essa obrigação envolve o quê? Compra de insumos, matéria-primas, também o que? A contratação de serviço, que pode estar vinculado a um serviço terceirizado, então a própria mão de obra interna, como a contratação de funcionários. Essa dívida pode ser chamada na contabilidade como fornecedores ou duplicatas a pagar. Também pode ser colocado como salários a pagar se for vinculado a um funcionário. Outras obrigações exigíveis: salários a pagar com os funcionários, financiamentos com as financeiras, encargos sociais a pagar com a Previdência Social, aluguéis a pagar com o locador de prédio, contas a pagar. Então, quando for vinculado às obrigações, sempre vai ter o termo a pagar, justamente pois está relacionado ao quê? A uma dívida. A finalidade da contabilidade. A finalidade principal da ciência contábil é fornecer a seus usuários informações sobre a situação patrimonial e financeira da entidade. Isso nós observamos desde o conceito inicial, que a contabilidade ela tem como objetivo fornecer informações e como objeto de estudo o patrimônio. Faz-se essencial a investidores, credores, fornecedores, governo e até mesmo aos próprios administradores da entidade que tenham a plena convicção de como anda a saúde da empresa gerenciada. Então, na própria imagem aqui, temos aqui a finalidade da contabilidade, é o quê? Fornecer informações. E essas informações, elas são importantes para quem? Para os administradores, para os investidores, credores e fornecedores, e entre outros. Por isso, a contabilidade é tão importante para uma organização. As demonstrações contábeis são preparadas e apresentadas para usuários internos e externos, em geral, tendo em vista suas finalidades distintas e de formas diversas. Então, a contabilidade ela gera informações para diferentes usuários e cada um precisa dessa informação para alguma tomada de decisão. Podem ser usuários internos ou externos. Vamos conhecer agora esses usuários. O usuário interno, temos exemplo aqui, o empregado.
Por que o empregado tem interesse nas demonstrações contábeis de uma empresa? Ele pode estar interessado em informações sobre a estabilidade e a lucratividade de seus empregadores. É importante para o empregado saber como está a estabilidade da sua empresa e se ela vem gerando lucros, porque se uma determinada empresa está gerando lucro, deduz que ela vai dar o que? A continuidade às suas atividades. A tendência é o que? Um desenvolvimento, um crescimento. Também se interessam por informações que lhe permitam avaliações e tomada de decisão. Então, o empregado que está atuando na área administrativa e gerencial da empresa, como exemplo, ele necessita das informações contábeis, que está justamente vinculado ao que? A saúde financeira e econômica da empresa, para articular alguma tomada de decisão durante as suas atividades de trabalho, até para o próprio desenvolvimento da entidade. Referente aos usuários externos, os investidores, eles necessitam de informações para ajudá-los a decidir se devem comprar, manter ou vender investimentos. Então, para que o investidor faça um investimento em uma empresa, ele precisa o quê? Das informações financeiras da empresa, econômicas. Através do quê? Das demonstrações contábeis, ele encontra as informações, para daí ele decidir se ele compra ações, se ele mantém, se ele vende. É necessário e fundamental ter esse parecer. Credores por empréstimos. Estes estão interessados em informações que lhe permitam determinar a capacidade da entidade em pagar seus empréstimos e os correspondentes juros no vencimento. Então, deve ter uma análise das demonstrações contábeis para identificar se a empresa tem a capacidade de quitar o quê? Seus empréstimos com seus respectivos juros. Os fornecedores e os outros credores estão interessados em informações que lhe permitam o quê? Avaliar se as importâncias que lhes são devidas serão pagas nos respectivos vencimentos. Os fornecedores estão vendendo a prazo. E como garantia, eles também podem analisar as demonstrações contábeis para evidenciar se a empresa está indo bem ou não. Para daí criar o quê? Um laço de confiança para vender os seus produtos a prazos, para ter a garantia que vai receber conforme o vencimento estabelecido. E os clientes, que possuem interesse em informações sobre a continuidade operacional da entidade, especialmente quando tem um relacionamento a longo prazo com a empresa. Então é necessário também ao cliente, ele pode ter acesso às informações contábeis para saber o andamento da empresa, justamente se ele for um cliente que depende da continuidade dessa instituição a longo prazo. Então, ele depende dessas informações, se torna importante para ele como cliente. Governos e as suas agências. Eles são interessados nas demonstrações contábeis justamente o quê? Para a destinação de recursos, portanto, nas atividades das entidades. Necessitam também o quê? Das informações a fim de regulamentar as atividades das entidades, principalmente relacionada à parte de tributação e fiscalização. E o público fornecendo o quê? Informações sobre a evolução do desempenho da entidade e os desenvolvimentos recentes da empresa. Então, toda empresa ela deve disponibilizar as suas informações contábeis, principalmente através do balanço patrimonial, que vamos conhecer futuramente nas nossas próximas aulas, como é o desenvolvimento desse balanço patrimonial. Ficamos por aqui, fique em casa e até a próxima aula. Olá pessoal, vamos estar dando continuidade à nossa disciplina de contabilidade básica. Agora vamos trabalhar a aula 2. Então, inicialmente vamos ver aqui os princípios fundamentais da contabilidade. Os princípios contábeis, eles simbolizam a essência das doutrinas da ciência contábil e são aplicados diretamente no objeto da ciência contábil, que é o que? O patrimônio. Segundo a legislação contábil, os princípios contábeis como um todo devem ser respeitados tanto na contabilidade aplicada ao setor privado como na contabilidade aplicada no setor público. Então, dentro da contabilidade nós temos esses princípios que vai reger as operações, os registros e as atividades contábeis. E eles são aplicados tanto na área privada quanto na área pública e são fundamental seguir esses princípios. E mais, a observância dos princípios contábeis ela é obrigatória no exercício da profissão contábil
e suas diretrizes são consideradas legítimas perante o quê? As normas brasileiras de contabilidade. Então já estamos vinculando aqui as normas brasileiras de contabilidade, que elas legalizam os princípios, colocando o que? De forma obrigatória a sua utilização. Desta forma, o profissional, o contador, deve conhecer a fundo a importância e a aplicação destes princípios na hora de construir a escrituração de seus clientes, que é justamente fazer as operações, os lançamentos dos atos e fatos administrativos e contábeis. O profissional contador, ele deve ter o conhecimento dos princípios para justamente seguir o que rege esses princípios na hora das suas atividades profissionais. E quais são os princípios da contabilidade? Temos o princípio da entidade, da continuidade, o da oportunidade, registro pelo valor original, da competência e o da prudência. O princípio da atualização monetária foi revogado pela resolução do CFC 1282 de 2010, incorporada ao registro pelo valor original. Então esse princípio, que era da atualização monetária, ele foi incorporado ao registro pelo valor original. Então, desta forma de atualizar os valores dos elementos do patrimônio da empresa. Então agora nós vamos ver detalhadamente cada princípio da contabilidade. Então vamos iniciar pelo princípio da entidade. Reconhece o patrimônio da empresa como um objeto da contabilidade e afirma a autonomia deste patrimônio e a necessidade da separação do patrimônio empresarial do patrimônio particular dos seus sócios. Então já é evidenciado nesse início que tem que ter uma separação do patrimônio da empresa e do patrimônio dos sócios, relacionado ao quê? Aos bens particulares. Independentemente de pertencer a uma pessoa, ou um conjunto de pessoas, ou uma sociedade, ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com os seus fins lucrativos. Com isso, o patrimônio da empresa não se confunde com o quê? Com os bens dos sócios ou proprietários. Dentro de uma organização, esse princípio ele se aplica para barrar quais casos? São os casos que são pagas despesas pessoais dos sócios e não tem a ver com a atividade exercida na empresa, com o dinheiro do caixa ou da conta corrente jurídica. Então, justamente, vem esse princípio da entidade para barrar essas atitudes e essas operações em que os sócios utilizam os bens e direitos da empresa para bens e obrigações pessoais, ou seja, tem uma confusão entre valores que não são pertencentes um ao outro. O que é da empresa deve ser vinculado à empresa e o que é pessoal deve ser vinculado ao pessoal. Desta forma, os patrimônios se confundem e despesas normas nacionais podem o quê? Compor a base de cálculo dos impostos erroneamente. Então, se tiver essa composição errada de base de cálculo, vai gerar o quê? Prejuízos e danos para a entidade. O que viola o quê? As normas da contabilidade. De forma mais direta, o princípio da entidade vem a colocar que o patrimônio da empresa não deve ser vinculado ao patrimônio pessoal, não havendo o quê? Intromissão de um com o outro, pois justamente o objeto da contabilidade, que é o patrimônio, deve ser analisado e cuidado detalhadamente, sem ser afetado por bases que não estão relacionadas ao próprio patrimônio da empresa. O princípio da continuidade presume que a empresa continuará em operação no futuro. Portanto, a apresentação dos componentes do patrimônio leva em consideração esta afirmativa. Então, a contabilidade é delineada para todo o tempo em que a empresa existir, e não apenas para um período X demarcado. Embora dentro da contabilidade se trabalhe com um período para fazer as análises e os registros, deve ter base o princípio da continuidade, em que a empresa ela vai dar continuidade nas suas ações. Então isso é muito importante até para os próprios lançamentos, porque se a empresa tem a ideia de não ter continuidade, não tem sentido fazer os controles relacionados aos lançamentos e fatos e atos administrativos e também não passa a segurança aos outros envolventes relacionados à empresa, que precisam que acesso a essas informações. Por isso, todos os lançamentos devem ter base no princípio da continuidade, de forma direta, colocando que a empresa ela vai dar continuidade às suas atividades. O exemplo é um pressuposto que após o ano fiscal de 2020,
uma empresa X terá continuidade no ano fiscal de 2021. Caso contrário, isso poderia o quê? Gerar uma insegurança jurídica a todos os envolvidos na empresa. Como quais são os envolvidos? São os funcionários, passando por potenciais investidores, chegando também ao próprio Estado que necessita dessas informações, pois evidentemente há consequências tributárias com o fechamento de uma empresa. Então, por isso, o princípio da continuidade é importante. Agora vamos ver o princípio da oportunidade. Elucida a mensuração dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e intempestivas. Isto quer dizer que toda a informação incorporada à contabilidade da empresa deve ser feita de imediato ao período em que ocorreu e na extensão de valores corretos, independente do ato que o originou. Por exemplo, a venda de um ativo ou recebimento de um aporte deve ser escriturada exatamente na data que ocorreram efetivamente. Então, o princípio da oportunidade está relacionado que todas as operações que ocorrerem, que são necessárias ser contabilizadas, devem ser feitas de imediato na sua ocorrência, levando em consideração que as informações devem ser íntegras, manter a sua integridade relacionada a valores, a nomenclaturas, e também tempestivas, que é justamente que essas informações devem ser disponíveis a tempo hábil de uma tomada de decisão. Porque lembra que a contabilidade ela gera informações para uma tomada de decisão. Então não adianta se essa informação não chegar em um tempo hábil para essa tomada. Vai estar se contradizendo uma das utilidades da contabilidade. O princípio da competência determina que os lançamentos das operações sejam reconhecidos nos períodos em que ocorreram, não importando o recebimento ou pagamento. Então aqui já estamos vinculando a uma data. Todo lançamento deve ser feito no período em que ocorreu, independente o quê? De recebimento ou pagamento. No dia a dia da empresa, esse princípio pode ser observado quando se vende um produto e mercadoria, por exemplo. A receita deve ser reconhecida na data da venda, independente do recebimento ocorrerá à vista ou a prazo. Então, pegando um exemplo que tem a venda de um produto a prazo, não vai ser registrado a operação quando tiver o pagamento desse produto, e sim vai ser no ato que foi efetuado esse processo de compra e venda. A título de informação, o princípio da competência, contrário a esse princípio, existe o que? O regime de caixa. O regime de caixa ele reconhece o fato pela data de pagamento ou recebimento. Porém, o uso desse regime para as demonstrações contábeis não é permitido por lei. Então, a empresa ela pode utilizar o regime de caixa para o controle dos seus recebimentos e pagamentos, mas o uso dele para os lançamentos contábeis é proibido. Deve sempre obedecer o princípio da competência. O princípio da prudência. Por exemplo, a empresa pretende obter um ganho de capital vendendo algum bem. Esse valor só deve ser lançado quando de fato o negócio for concluído. Os valores de especulação não podem ser registrados, pois a venda não pode ocorrer. Então, relacionado ao conceito do princípio da prudência vinculado àquele primeiro exemplo, determina o quê? Que sempre deve ter uma precaução relacionada ao ativo e passivo. Então é colocado o quê? Que o menor valor para os componentes do ativo e do maior valor para o passivo, sempre que apresente alternativas válidas para uma quantificação das mutações patrimoniais que altere o patrimônio líquido. Futuramente vamos observar que o ativo ele é os bens e direitos e o passivo ele é as obrigações. Então o que seria a prudência? É sempre manter prudente relacionado a pensar que se tem mais obrigações do que bens e direitos. Podemos vincular assim um lado pessoal que devemos sempre analisar para ter um controle financeiro e não ter uma dívida maior do que se ganha. Ou então, para ter uma prudência, sempre pensar que temos sempre mais a dever do que a se receber. Aí vai ter o quê? Um controle entre as contas. A título de informação, existe o regime de caixa, né? Que reconhece o fato pela data do pagamento ou do recebimento. Porém, ele vai ser proibido pela lei, vinculado aí ao princípio da prudência. Vamos analisar agora aqui o plano de contas. O plano de contas é um conjunto de contas que representa os eventos e movimentações econômicas
e financeiras que acontecem durante as atividades e operações de uma empresa. Portanto, o objetivo é nortear os trabalhos contábeis e os registros das operações. Então, o plano de contas, ele é o conjunto das contas que vai representar toda a movimentação econômica e financeira de uma organização. O objetivo é o quê? Nortear os trabalhos e os registros contábeis de uma determinada empresa. Consequentemente, o plano de contas também norteia o quê? A elaboração das demonstrações contábeis e informações financeiras da empresa. São os demonstrativos resultado do exercício, que é a DRE, demonstrativo de fluxo de caixa e também o balanço patrimonial. Então, as contas pertencentes ao plano de contas, elas vão estar dentro desses registros, que são a DRE, balanço patrimonial e entre outros. Lembrando que o plano de contas é utilizado também na elaboração de orçamento empresarial, ferramenta essencial para ter a empresa nas mãos. Isso porque, por meio dele, você conseguirá ter as metas orçamentárias de toda a organização bem claras e acompanhar mês a mês o que de fato é realizado, podendo confrontar com o que foi planejado. Isso aqui temos como um exemplo, né, da importância do plano de contas. A estrutura ideal de um plano de contas. Embora a estrutura base não varie muito, a modelagem pode ser personalizada pela empresa. Isso porque é preciso atender às necessidades de análise e suporte à tomada de decisão dos gestores. Logicamente, esse é um processo de construção que não termina e sempre vai ser complementado. Por exemplo, é comum que uma empresa inicie com um plano de contas simplificado e evolua de acordo com a sua maturidade de gestão. Entretanto, é fundamental que o plano de contas atenda pelo menos 4 grandes grupos. E quais são esses? Inicialmente, vamos ver aqui o grupo dos ativos. As contas ativas são os bens não palpáveis da empresa e representam as contas que fazem parte do patrimônio da empresa, como empréstimos, créditos, investimentos. Inclusive, sede da empresa é considerado um ativo, pois também contribui para o patrimônio empresarial. O outro são as contas do passivo. O passivo representa as contas que são devedoras de uma empresa, ou seja, suas obrigações e compromissos. Contas que se encaixam na categoria do passivo são os pagamentos para terceiros, como fornecedores de matérias e empréstimos financeiros. Boa parte das contas ativas, portanto, acabando entrando também na categoria passiva. Se um bem foi comprado, por exemplo, ele será um ativo, e seu pagamento será um passivo. Então, do passivo vem a origem, para o ativo será a aplicação. As receitas. As receitas são todas as entradas no caixa da empresa. Representam, então, qualquer venda de produto ou serviço ou renda. No entanto, pode surgir outros lugares que não há venda de produtos, como aluguéis feitos, por exemplo. Então, está vinculado aqui às vendas, mas também existem outras atividades que podem gerar receitas para a organização. E as despesas? As despesas, como o nome sugere, são os pagamentos feitos a fornecedores, funcionários e compras de novos equipamentos. Aqui, portanto, é a documentação das contas passivas. Então, justamente as despesas que a empresa vai ter durante as suas operações. Esses são os 4 grandes vinculados ao plano de contas, onde vai estar integrado várias contas que vai ser desenvolvidas, vinculadas de acordo com o registro contábil da empresa. Então, dependendo das operações que vão ser vinculadas, vai ver o registro dentro desses 4 grandes eixos, que estão justamente vinculados tanto ao balanço patrimonial, também vinculados à DRE. Ficamos por aqui. Até mais, fiquem em casa. Até a próxima aula.